O mais recente relatório de direitos humanos do governo dos Estados Unidos jogou luz sobre algo que, para muitos brasileiros, já é impossível de ignorar. O documento cita de forma direta o Brasil, apontando graves violações de direitos fundamentais e uma escalada preocupante de censura. O texto afirma que, sob o pretexto de combater desinformação, decisões judiciais e atos do Supremo Tribunal Federal têm restringido a liberdade de expressão e o livre exercício da imprensa. O Departamento de Estado americano publicou em seu site o relatório anual de direitos humanos. E eu vou trazer aqui alguns trechos, porque é um relatório muito contundente em relação ao Brasil. Lembrando que este é um relatório relacionado ao ano de 2024. E o relatório começa assim, Geisiane, já no primeiro parágrafo. A situação dos direitos humanos no Brasil piorou ao longo do ano. Os tribunais tomaram medidas amplas e desproporcionais para minar a liberdade de expressão e a liberdade na internet, bloqueando o acesso de milhões de usuários a informações em uma importante plataforma de mídia social, em resposta a um caso de assédio. Lembrando que esta é a questão relacionada à queda do X, né, ao bloqueio do X no Brasil no ano passado, antes das eleições municipais. E mais, olha só, Geisiane, o governo minou o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online, considerado que minaria a democracia, suprimindo desproporcionalmente o discurso de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como de jornalistas e políticos eleitos, muitas vezes em processos secretos, sem garantias do devido processo legal. Segundo o relatório, esse cenário não se limita a casos isolados. Ele faz parte de uma tendência sistêmica que coloca em xeque pilares democráticos básicos. Para a jornalista que acompanha esse caso, a gravidade está no fato de que os Estados Unidos não são uma voz qualquer. Este é um relatório oficial publicado pelo Departamento de Estado, lido e considerado por governos e organizações do mundo inteiro na formulação de políticas externas e aplicação de sanções. E aqui entra um ponto crucial. Quando o governo americano coloca o Brasil no mesmo documento que lista regimes autoritários, envia um recado claro para a comunidade internacional de que o país deixou de ser um exemplo de democracia estável. Ainda mais preocupante, o relatório destaca a concentração de poderes em um Tribunal Supremo que atua ao mesmo tempo como legislador, executor e censor. E isso, segundo especialistas, é justamente o tipo de comportamento que a comunidade internacional associa a governos que querem controlar sua população pela força da lei ou pela manipulação dela. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. O texto também faz referência a decisões que afetam diretamente as redes sociais e plataformas digitais, apontando que ordens judiciais foram emitidas sem transparência e sem possibilidade de defesa ampla, afetando milhões de usuários. Ou seja, o mundo está olhando e registrando cada passo dessa escalada. Se para alguns dentro do Brasil ainda é possível minimizar ou relativizar esses fatos, para fora, o registro já está feito e ele tem peso diplomático, comercial e político. No momento em que outros países começam a adotar medidas de restrição e a falar abertamente em sanções, fica claro que esse debate já ultrapassou nossas fronteiras. O que está em jogo não é apenas a imagem do Brasil lá fora, mas também a sua capacidade de manter relações internacionais sem ser visto como um país que viola, de forma sistemática, direitos fundamentais. Se esse relatório for levado às últimas consequências, podemos estar falando de um cenário de isolamento diplomático e até de sanções econômicas. E o governo, ao invés de encarar a gravidade da denúncia, parece mais preocupado em culpar opositores e criar narrativas internas, mas contra um documento oficial do governo dos Estados Unidos, aprovado e divulgado globalmente, narrativa nenhuma é capaz de apagar o registro histórico que já foi feito. Se você acha que esse assunto precisa ser discutido por mais brasileiros, curta, comente e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. E claro, siga-nos para continuar acompanhando análises e notícias que a grande mídia não quer mostrar.